Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, fora da caridade não há salvação. É o ensinamento moral, que contém a destinação dos homens, tanto na terra quanto no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Este símbolo é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. E brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, vós, os abençoados de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que este ensinamento moral de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor sua origem do que dando-a por regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo, e com esta orientação o homem nunca se desencaminhará. Dedicai-vos, meus amigos, a compreender-lhe o profundo significado e suas consequências, e nela procurar por vós mesmos as suas aplicações. Deixai que a caridade governe todas as vossas ações, e vossa consciência responderá. Ela não somente evitará a vós de fazer o mal, mas levar-vos a fazer o bem, porque não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade, para não fazer o mal. Basta frequentemente o não fazer nada e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu desfrutar da luz do Espiritismo. Não é porque só os que a possuem podem salvar-se, mas porque, ao vos ajudar a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela faz de vós melhores cristãos. Que os vossos irmãos, ao vos observar, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Também no dia 3 de outubro, mas o ano era 1804, né? Era uma quarta-feira também, 19 horas da noite, nascia um rapaz, filho de João Batista, ou Jean-Baptiste Antônio Rivail, um jovem chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mais tarde, em torno de uns 50, 53 anos à frente, vai ser-nos conhecido por todos nós, no futuro, como Allan Kardec, né? Esse ano, esse século XIX em que ele nasceu, na França, né, na cidade de Lyon, né, a França, então, neste ano, recebia um imperador, Napoleão Bonaparte. Mais tarde cairia. À frente, um dos seus sobrinhos seria Napoleão III, na qual já seria contemporâneo já do Kardec adulto, né? Mas o jovem Hippolyte, né, recebeu uma educação, seu pai era um juiz, uma educação em casa, como era costume da época, durante os primeiros 10 anos de vida, né, embasado em extrema moralidade, né, porque muitas vezes escutamos, e logo iremos ver, que ele vai estudar à frente em Yverdon, na Suíça, né, na grande escola de Pestalozzi, o grande educador, né, do século XIX. Né. Mas esquecemos de quão importante também foi essa educação familiar que ele recebeu em casa, de Jean-Baptiste, seu pai. Primado dentro da religião, né, católica, com embasamentos morais que ele recebeu. Muitas vezes nós esquecemos disso, né? Como é importante a vida de Allan Kardec já nos coloca na sua vivência dos primeiros anos certas lições muito importantes. Resgatarmos novamente que a educação moral começa no lar.
não é obrigação do professor, da escola, mesmo se a escola é particular, que é paga. Eu pago. Como é que não educam, não dão jeito? Estou pagando, né? Como se costuma dizer. Não, a obrigação cabe ao pai e à mãe, acima de tudo. Se a criança é mal educada, é culpa do pai e da mãe. Mas eu não tenho tempo de estar junto com o meu filho ou minha filha, ou os meus filhos, né? Há de se priorizar. Quais as tuas prioridades na vida? Mas eu tenho que trabalhar para o sustento. Correto? Mas é preciso reflexão. Se de fato é o sustento ou é a fuga, né? Porque não é fácil cuidar de crianças, né? E Hippolyte recebeu uma educação exemplar já nos primeiros anos. Aos 10 anos, foi a Yverton, na Suíça, receber 4 anos de estudos no grande mestre Pestalozzi. Estamos no século XIX, onde surge o positivismo, que é o raciocínio, que é a reflexão, que é o empirismo, que mas é assim? Por que é assim? Como funciona? Tínhamos vindo de vários séculos de dogmas. Continuamos a ter dogmas naquele século e até na atualidade, né? O misticismo que nós ainda temos dentro de nós é esse culto, essa alimentação que nós tivemos durante tantos séculos nas nossas vivências. Mas o século XIX rompe muito forte isso. Surge a ciência, começa a brotar os métodos experimentais, e Kardec está nesse vulcão de novas ideias, de novas formas de se pensar, de questionamentos. Ele é um questionador por natureza. Aos 14 anos, recebe daí o encargo na escola de Pestalozzi a ser monitor. Naquela época, Pestalozzi introduz o estudo mútuo, onde as crianças, as mais que se destacam, auxiliam as outras retardatárias. O jovem francês passa a ser monitor de outros jovens, se desenvolve de forma excepcional, chegando num futuro breve a se tornar um dos braços direitos do mestre Pestalozzi, coordenando, ajudando a coordenar a escola. Por volta dos seus 20 anos de idade, 19, 20 anos, a escola de Pestalozzi entra em declínio e acaba falindo por vários motivos, das circunstâncias da época. E o jovem Hippolyte se vê a necessidade de partir, com muito pesar, e parte em direção aonde? A capital da luz, Paris, o berço da cultura do mundo na época. O sonho de todo jovem, intelectual como ele era, nesses 10 anos que ele teve contato com Pestalozzi e com vários outros, porque muitos educadores se dirigiram ao Instituto Pestalozziano e trabalharam com a educação. Lá, nesse instituto, que nosso amigo Hippolyte desenvolve e aprimora várias línguas, se torna um poliglota. Também, muito importante, o mestre Pestalozzi tinha uma forma muito peculiar de ver a religião. Respeitava todas, mas questionava, era um questionador também. Questionava sobre certos dogmas, como a Trindade, que ele dizia que não considerava, não encontrava isso na Bíblia. Nosso amigo Hippolyte, então, tem contato com Pestalozzi, com outros educadores de várias religiões do mundo, porque muitas e muitos jovens de várias partes do mundo são levados para lá. Adquire renome internacional o Instituto Pestalozziano. E lá, nesse caldeirão de ideias, de culturas diversas, se forma o caráter juvenil do nosso amigo Hippolyte.
E isso vai ser muito importante no futuro. Com torno dos 20 anos, vai a Paris. Ele nasceu em Lyon, dá uma pequena parada em Lyon com seus pais, mas logo se dirige a Paris, né? Lá ele introduz o seu primeiro livro didático sobre o estudo, aprendendo aritmética. É um sucesso. O rapaz é um prodígio. É aquele jovem acima da sua época, acima da média intelectual. Com isso ele consegue ótimos recursos financeiros. 2 anos depois, com apenas 22 anos, consegue montar o instituto, que era o sonho dele, Pestalozziano, na cidade de Paris. Claro que ele necessitou de dinheiro, conseguiu um tio como sócio e se dedicou de corpo e alma. Muitos comentam que Allan Kardec teria tido faculdade de medicina, mas vários historiadores não é comum essa informação. Sabe-se ao certo, sim, que ele tinha grandes conhecimentos de anatomia. Realmente, nesse ponto, poderíamos compará-lo realmente a um médico na prática. E vários outros, a área de ciências, né? Era um grande positivista, experimentador. Só acreditava naquilo depois que ele usasse toda a sua capacidade reflexiva. Pensava, analisava, era um ser analítico. Aos 22 anos, consegue então montar um instituto. Aos 28, encontra sua grande companheira, Amélie Gabrielle Bourdieu, a Gabi, que vai lhe acompanhar até a sua desencarnação. Professora, 9 anos mais velha do que ele, mas dizem os historiadores, parecia que ela era jovem e ele, o senhor, era um homem forte, Kardec. Estatura mediana, centrado, observador, muito afável. E assim se dedica às jovens que vão ao seu instituto, que ele teve a perspicácia de colocar, né, método Pestalozziano. Um grande sucesso de empreendimento. Ao contrário de seu mestre Pestalozzi, Kardec tinha uma visão administrativa e soube levar como um empreendimento aquela escola. A sua esposa Gabi se dedicou de corpo e alma também, sempre junto dele, acompanhando, auxiliando, uma grande mulher. Infelizmente, o tio, que eu havia comentado que era sócio, quando Hippolyte tinha uns 31 anos, tinha o vício do jogo, né? Porque o danado do vício é isso, né? Nos prejudica, é muito ruim, mas chega a um ponto que começa a prejudicar os outros, os nossos familiares, e a gente não quer enxergar muitas vezes. Diz que não, eu não tenho nada, eu não tenho problema algum, né? O orgulho, né? O orgulho. E aos 31 anos, por causa de uma dívida de jogo, Hippolyte tem uma grande frustração, se vê obrigado a vender a sua escola para pagar a dívida. Eles vendem, o tio fica com metade, ele fica com outra metade, é uma soma considerável. Mas ele está naquele momento fragilizado, como qualquer um de nós. Isso que é o danado. Era um grande espírito, veio com uma grande missão, mas era um ser humano. Sentiu-se totalmente perdido, frustrado naquele primeiro momento. E em vez de ter pessoas para lhe apoiar, não. As pessoas que sempre se serviram dele, porque quando ele estava bem, ele servia. Quando ele estava mal, não servia mais. Não lhe orientaram. Gabi não, sempre esteve ao lado dele, a sua esposa. Tentou lhe orientar, mas muitas vezes acontece que santo de casa, né, não faz milagre, né? Acontece. E ele não quis mais. Para ele o sonho pestalozziano havia acabado. E ele resolveu usar a sua quantia investindo no comércio de um amigo. Mas, infelizmente, passou-se um tempo e entrou em falência aquele negócio do amigo.
E ele perdeu tudo. De repente se viu sem nada. Perdeu tudo. Ele tinha por volta dos seus 33 anos, mais ou menos. Novo, né? Bem novo. Mas, até essa idade, é importante dizermos, já era uma pessoa extremamente conhecida. Haveria escrito 2 obras de literatura pedagógica famosíssimas na França, premiadas, aonde ele conseguiu certos recursos, e na sua falência, no momento que ele estava mais materialmente, né, por baixo. Esse é o problema. Quando nós estamos materialmente por baixo, muitas vezes nos permitimos ter quedas emocionais e até morais por causa disso. Mas aí foi neste período mais negro da vida dele que ele produziu mais obras. Porque ele se viu obrigado, na verdade, né, a trabalhar nas suas obras pedagógicas. Então, muitas obras que se reverteram em melhorias na educação francesa surgiram, graças a Deus, da falência do amigo e anteriormente do tio de Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele passou a se dedicar a isso, a uma escola de um amigo, a lecionar, aulas particulares, a escrever suas obras pedagógicas, que tinham grande sucesso, e assim ele conseguiu se manter. Começou então a estudar seriamente o magnetismo, o mesmerismo na época, que hoje nós conhecemos como fluidoterapia. Porque ele, como dito, ele nasceu em Lyon, onde o mesmerismo era muito forte, os conceitos de Mesmer. Então ele tinha essa vertente dentro dele. Porém, vejam só que hilário, esse jovem positivista, quando montou anteriormente o Instituto Pestalozzi na França, ele dizia: educação para todos. Educação para todos. Com a educação, iremos tirar a ignorância, não haverá mais pessoas ignorantes acreditando em fantasmas e espíritos de mortos. Assim era Allan Kardec. Era contra qualquer misticismo, qualquer dogmatismo que ele não pudesse entender, que ele não pudesse replicar. Era preciso que ele se formasse, adquirisse essa fama poderosa como uma pessoa centrada, coerente, racionalista, para mais tarde, por volta de 1854, já com seus 50 e poucos anos, 51 anos, 50 mais ou menos, conversando com o seu amigo Fortier, que lhe dizia: Hippolyte, você sabe, as mesas estão girando. Começava o grande período na França das mesas girantes. Mesas que pessoas se acumulavam ao redor, impunham as mãos e começavam a se mexer através de efeitos físicos. Surgida alguns anos antes, em 1848, numa cidadezinha dos Estados Unidos, Hydesville, através das irmãs Fox. E como uma aparente epidemia se alastrou através de várias pessoas que receberam o nome de médiums. Surge na Europa, então, o modismo, porque as pessoas iam nos salões para ver as mesas girar. E Fortier ainda falou mais: Hippolyte, e não sabes, elas respondem a perguntas. O futuro Allan Kardec falou: até então eu poderia acreditar no efeito do magnetismo de mover objetos, mas estás me dizendo que ela responde pergunta? Desculpa. Enquanto não me provarem que mesa tem cérebro e nervos, vou pensar nisso como uma história para criança. Vejam a seriedade e a mente cética desse homem. Aquele que vai ser o maior divulgador da boa nova moderna, que é o Espiritismo. Então, mais tarde, ele encontra Madame Planemozon, Sr. Carlotte, Fortier, e um desses amigos mais ponderados, mais sérios,
Me fala sobre as experimentações que estão fazendo junto com a família Baudin. Aí ele para racionalizar. Porque apesar de ele dizer uma coisa, na juventude ter dito sobre acreditar em assombrações e coisas do gênero, ele não era um homem que fechava sua mente. A partir do momento que a sua mente racional percebesse que ali havia algum campo de pesquisa, ele não tinha orgulho. Ah, mas eu sempre falei isso toda a minha vida e agora vou mudar de posição? O que vão pensar de mim? Não, não vou fazer, porque geralmente, e vai acontecer, muitos cientistas vão tomar essa posição no século XIX e na atualidade. Porque assombração, o fulano de tal que é inteligente falou que isso é besteira. Ah, eu não vou falar, porque como é que vai ficar a minha imagem? Hippolyte não dava bola para isso. O que importava para ele era a verdade, era o conhecimento, era aprender. E ele foi, graças a esse amigo que contou, olha, ele é muito ponderado. Se ele está pesquisando, falou, opa, não custa eu ir lá dar uma olhada para ver a veracidade. E participou da sua primeira sessão de mesas girantes. Ficou maravilhado, porque não havia como ter dúvidas. E as mesas respondiam. E as mesas falaram que não eram as mesas, mas sim espíritos, pessoas que haviam já morrido, desencarnado, se usará o termo depois. E ele começa então a ver que ali por trás há um grande campo de pesquisa. Há muita coisa. Todas as perguntas que a humanidade fez nos séculos, os filósofos, poderiam ser respondidas. Para onde vamos? Qual o objetivo da vida? Ele então solicitou permissão para vir em outras sessões. Os próprios espíritos então começaram a se manifestar, orientando Hippolyte a vir regularmente, a preparar o material adequadamente, porque ele percebia que pessoas iam a essas sessões que eram abertas e faziam perguntas fúteis. Ah, se fulano de tal vai se dar mal em tal negócio, se eu vou casar, se não sei... Coisas triviais que a mente daquele homem, que era um sábio, divisava muito além. Então passou-se a fazer reuniões fechadas, conforme solicitação da providência. Porque conforme os nossos verdadeiros interesses, nossas emoções, sentimentos, o ambiente vibratório se torna propício a bons espíritos ou a maus espíritos. Depende de nós. Depende de nós. E aquele homem, para se ter uma ideia, pulando essa parte, já voltamos. Quando ele desencarnou, 31 de março de 1869, Alexandre Delany, um grande espírita também, bem como seu filho Gabriel, não pôde comparecer, mas mandou uma carta, em que ele dizia a grandiosidade do mestre, pois eles chamavam ele de mestre. E eu era para eles e para nós. Que aquele homem era caridade. Assim como os espíritos falaram, conforme a leitura, fora da caridade não há salvação, não fora de qualquer dogma. Não há dogmas, não há religião no plano espiritual. Não importa a tua religião. Importa sim as tuas ações, as tuas atitudes, a caridade. Conta certo fato que, em uma das viagens por Kardec, durante os 12 anos que ele trabalhou em cima da codificação, porque ele não é o autor da codificação, da doutrina espírita. Ele foi o codificador, ele juntou essa pesquisa, essas perguntas que ele elaborou, com muito suor, com muitas noites, que lhe custou a brevidade da vida encarnada, de 1855, quando ele iniciou suas pesquisas, até o seu desencarne em 1869. No dia mesmo que ele desencarnou, ele estava ainda trabalhando em sua casa. Foi um esforço
de Hércules que ele elaborou. Devemos muito a ele. E Alexandre de Dumas comenta que, certa feita, numa dessas viagens, ele soube de um simpatizante, porque ele procurava muito o infortúnio oculto. Sabe qual é o infortúnio oculto? É aquela pessoa que você olha, a casa está bonita, tem um carro bonito, tem roupa bonita, mas você não sabe que a pessoa está passando fome. Né? E muitas vezes você acaba não ajudando porque você... Não. E é bem interessante. Ele soube de uma pessoa que estava com necessidades, que estava tirando já do assoalho madeira para botar fogo dentro de casa para não passar frio. Na hora, ele mandou o Alexandre pegar as moedas de ouro, que ele tinha uma certa economia que ele havia juntado, para poder se dedicar, nessa sua idade, mais de 50 anos, à causa espírita. Aquelas moedas que ele trouxe em viagem, deu para o Alexandre botar numa maleta todos os livros que ele bancou para publicar e estava levando para divulgar, mandou botar dentro da maleta, leva para ele e entrega de forma anônima e deixa essa carta, em nome dos bons espíritos. E vários casos, Alexandre Delany comenta, essas pessoas nunca souberam que se tratava do mestre Allan Kardec. Dá com a esquerda e não deixa que a direita saiba. Mas não é o que nós fazemos. Muitas vezes nós vemos a pessoa está bem, está risonha, está de bom humor, mas não imaginamos que por trás ela tem problemas. E muitas vezes, se naquele dia a sua temperança está mais baixa e ela fica arredia com você, a gente fica indignado com aquela pessoa. Não tem uma mísera consideração por ela. Porque se nós podemos perder o desequilíbrio, se nós muitas vezes não temos força moral para aguentar os embates que nos são colocados por nossa solicitação antes do encarne, se nós não conseguimos, como podemos cobrar dos outros que tenham sempre sejam intransponíveis? Os outros têm que ser sempre bons para conosco, mas nós não temos necessidade de ser 100%. É uma matemática cruel que nós temos para conosco. Cruel que eu digo no sentido, não só para com o outro, que é injusto muitas vezes, porque quem dá o tapa, esquece. Quem recebe, não esquece muitas vezes. Né? Uma frase popular. É uma matemática cruel porque as energias que nós magnetizamos ao nosso redor atraem depois situações iguais. Nós somos intransponíveis, pessoas intransponíveis irão surgir à nossa frente. Não estou dizendo então que a pessoa que é boa é um mar de rosas, não. São as provas. É o momento de crescer, de se aprimorar, de vencer a linha. Kardec foi um homem que venceu muitas linhas. E então, ele se dedicou de corpo e alma. E um desses espíritos, um espírito familiar da família Bodin, que as duas meninas, jovens, adolescentes, ainda com pouquíssimo estudo, foram as grandes médiuns, junto com alguns outros, mas foram as principais que elaboraram o Livro dos Espíritos. Todas aquelas perguntas que lá constam, suas respostas, as perguntas pertencem elaboradas por Allan Kardec. As respostas são dos espíritos, através daquelas duas médiuns. Kardec as pega e as leva para cidades diversas, para perguntar a mesma coisa para outros médiuns, para comparar as respostas, para ver se tinham coerência, porque ele percebe uma coisa: os espíritos não são donos da verdade. São pessoas comuns, sem o corpo de carne. Darão respostas conforme a sua evolução. Assim como é na vida. Se eu pergunto a um bruto, dará uma resposta dentro do seu nível. Se eu perguntar
a uma pessoa amorosa, será outra. Se eu perguntar a uma pessoa que não teve condições de estudar, será uma. Se eu perguntar a um doutor, será outra. Nada diferente, Kardec percebe. Ele quebra os dogmas. Não há idolatria no espiritismo. Um espírito pode vir dar uma informação. Dentro do espiritismo, não deve ser ressarcido. Kardec utiliza a comparação universal dos conhecimentos, consultando vários médiuns para comparar. Mas nunca colocou para você não refletir. Ele sempre refletiu. O que seria do espiritismo se ele não tivesse ido na primeira sessão? Não tivesse considerado as primeiras respostas daquelas médiuns? Ele comparou, analisou, refletiu e aceitou. E mudou a sua forma de pensar. Quem lê o Livro dos Espíritos, ao final dos capítulos, há dissertações que pertencem ao grande professor francês, ao Allan Kardec. Ali se vê que há um grande homem. Porque um homem desse, sério, centrado, analítico, jamais poderia se interessar por coisas fúteis, pueris. Nunca se interessou na sua vida inteira. Não seria depois, já com certa fama, que ele se interessaria aos 50 anos. O Espiritismo é essa lógica, essa luz. Claro, ele sempre negou a autoria. Deu o nome de Allan Kardec ao livro para não colocar o seu nome, Polité, para as pessoas não lerem e aceitarem, porque era ele que estava dizendo, mas sim para que lessem e, pelas próprias respostas da providência, despertassem em si a reflexão sadia. Allan Kardec era o seu nome numa encarnação passada, conforme o Espírito lhe comentou. Foi um grande homem. Nós devemos muito. Elaborou nesses 12 anos, de 1857 até 68, 69, a Revista Espírita. Montou o primeiro centro espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E apesar de tudo isso, o positivismo foi muito forte na época, porque também era necessário para quebrar os dogmas. Então, espíritas ingleses não aceitaram muito Kardec, por isso que o espiritismo não se divulgou além da França muito forte na época. Porque não aceitavam a reencarnação, os ingleses, os estudiosos. Porque não se podia, como os efeitos físicos, colocar num tubo de ensaio para pesquisa. Consideraram Kardec, quando falava de reencarnação, Kardec é um dogma. Veja, esse homem sendo acusado de dogmatismo. Foi necessário Kardec ter toda essa experimentação para tentar se evitar isso. Mas, graças a Deus, nos tempos atuais, desde 1960, 70, várias pesquisas, porque um dos grandes pesquisadores ingleses falou: não vou perder tempo em se a reencarnação é verdade ou não. Não há como saber isso agora. Então vou deixar de lado, e tantos outros fizeram isso. Perderam muito o conteúdo moral que o Espiritismo surgiu com o Livro dos Espíritos. Mas depois, agora no século passado, Ian Stevenson, grande pesquisador americano, e tantos outros trouxeram à tona as crianças que lembram de vidas passadas, casos documentados, sinais de nascença, pesquisas científicas. E Kardec o fez também em sua época, mas não era considerado o empirismo ainda, daquela forma racional, da lógica, como uma experimentação válida. Era só os tubos de ensaio. Hoje ainda se vive um pouco no século XIX, né? Muitos cientistas. Mas Kardec usou, o Livro dos Espíritos coloca toda a lógica da crença da reencarnação. Para acreditar em Deus plenamente, tem que se aceitar as vidas sucessivas. Acreditar num Deus bom e justo só com reencarnação. E era isso que Kardec colocou na época. Mas não quiseram aceitar, não quiseram ver isso.
porque fugia do seu entendimento. Eram grandes pessoas com intelecto enorme, mas não tinham ainda a percepção avançada do grande mestre francês. E de outros que não tinham diplomas, né, diplomas humanos, mas tinham diplomas da vida. Nós vemos muitas vezes pessoas simples, com um desenvolvimento, uma percepção espiritual acima, muito acima de nós, que temos um mero diploma, um mero conhecimento em determinada matéria da vida, através das cadeiras acadêmicas. É válido, estamos desenvolvendo intelecto, tudo é válido. Mas acreditar que uma pessoa é melhor do que outra, pelo conhecimento intelectual que tem, é muita pequenez. Isso não é sábio. Então, sim, devemos aplaudir, sim, Allan Kardec, que nos possibilita hoje estarmos aqui todos, sentados e reunidos. Né? No dia 31 de março de 1869, ele desencarnou. E um dos seus grandes discípulos, o grande astrônomo francês também, Camille Flammarion, que divulgou a astronomia de forma popular, cientista renomado internacionalmente, ao pé do seu túmulo, nos Despojos Carnais, ele fala uma frase. Se tivéssemos uma frase para resumir Kardec, pedimos a permissão de usar a do Sr. Flammarion. Kardec era e é o bom senso encarnado. Que Jesus possa iluminar ele, já que nós ainda, a nossa luzinha é muito pequena, pedimos a Jesus que ilumine o espírito desse homem que trabalhou e continua trabalhando pela educação de nós como espíritos. Muita paz a todos e uma ótima semana.